Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí todos vocês a mais uma live. Aquele segundinho só para a gente entrar aqui, né, detalhando essa live hoje. Vou falar sobre mitos e verdades aí do consumo de bebidas alcoólicas. Teve muita pergunta. Aproveitei para juntar com as que geralmente me fazem aqui no consultório. Montei essa live para vocês. Tá muito bacana, fica comigo do começo ao final, né? Vai ser, eu acredito que assim, dessa forma como eu vou falar hoje, nunca falei em nenhuma das lives, né? Tão detalhada, explicar em tantos detalhes para vocês como eu vou explicar hoje sobre essa questão da ingestão de bebidas alcoólicas. Então sejam muito bem-vindos à 8ª live da maratona de 10 lives aí do Descomplicando a Nutrição. Aqui é o seu espaço onde você está comigo sempre para a gente desmistificar aí, né, ideias, mitos, crenças, né, ali já construídas de tempo, para a gente desconstruir e discutir sobre tudo aquilo que você acha que é verdade, mas é mentira, e sobre tudo aquilo que é mentira, mas é verdade. Então vamos, sem mais delongas, entrar no assunto de hoje. Vamos falar aí sobre mitos e verdades do consumo de bebidas alcoólicas. Vamos entender primeiro, né, por que tanta gente tem dúvida se o álcool engorda, se o álcool não engorda, se o álcool, né, pode estar numa dieta, se a pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que parar de beber alguma coisa ou não. Então tudo isso a gente vai falar na live de hoje. E acontece o seguinte, o álcool, agora eu já estou entrando no tema, o álcool é o segundo alimento mais calórico que existe. O álcool somente perde em calorias para gorduras, né? Já expliquei para vocês e vou reforçar mais uma vez isso. O que acontece? Gordura oferece 9 calorias. Carol dizendo a minha mãe que essa live é para elas. Vamos lá. Gorduras oferecem 9 calorias por grama de gordura. Então, a gente tem 9 calorias por grama. Prenda-se apenas ao número para você entender a diferença, tá? O álcool fornece 7 calorias por grama de álcool. Por que é o segundo? E tem gente que fala para mim, ah, mas o problema é no carboidrato. Não, carboidrato oferece 4 calorias por grama desse carboidrato. Então a gente tem aí entre esses três, álcool, gordura e carboidrato, gordura como mais calórico, segundo lugar o álcool como alimento mais calórico e terceiro os carboidratos. Então mais uma razão para vocês não terem medo aí de carboidratos. Vamos lá, focar no álcool. O que acontece? O álcool, gente, quando você faz a ingestão, você começa a beber, primeiro lugar ali, né, onde ele vai passar para começar a ser absorvido é no estômago. No estômago ele é absorvido um pouquinho ali, né, um tantinho dele é absorvido no estômago, maior parte vai ser absorvida no intestino. Vejam bem, eu não estou falando ainda que esse álcool foi quebrado, foi metabolizado. Por enquanto a gente está falando de absorção. Então, bebeu, esse álcool vai para o estômago, acontece uma pequena absorção ali, acontece uma outra parte da absorção lá no intestino. O álcool é uma molécula solúvel em água. Por ele ter essa afinidade com água, muito rapidamente o álcool cai na corrente sanguínea. E esse álcool, então, muito rapidamente vai parar lá no fígado, aonde ele vai ser metabolizado. Então, lembrando, o que é metabolismo? Conjunto de reações químicas. Então, a gente tem metabolismo de construção e de desconstrução. Nesse caso do álcool, ele vai precisar ser quebrado, desconstruído, para que de alguma forma ele saia do organismo. Um dos subprodutos do álcool, então, chegou lá no fígado, esse álcool começou a ser quebrado em partes menores. Uma dessas partes, que é chamada de acetaldeído, que é um resíduo do álcool, é altamente
tóxico para o nosso organismo. É completamente tóxico. E o nosso fígado começa a trabalhar de uma forma mais eficiente para que isso seja eliminado de qualquer forma. Para que aconteça essa quebra desse álcool, então o etanol chega inteiro. E para ele ser quebrado, ele sofre a ação de uma enzima. Sabe o que é uma enzima? O catalisador do carro. Vocês lembram lá que aquele cheirinho que a gente sente do escapamento quando sai é um catalisador, que ele está ali para que as reações daquele carro, as reações químicas ali dentro aconteçam rápido. No nosso corpo é a mesma coisa, a gente sofre a ação de enzimas o tempo inteiro para ajudar nesse metabolismo acontecer. Então, a etanol chegou lá no fígado, veio essa enzima, né, agiu sobre essa molécula de álcool, quebrou em algumas partes. Uma dessas partes, acetaldeído, extremamente tóxico para o nosso organismo. Uma coisa importantíssima de vocês saberem: 90% do álcool que chega lá no fígado, ele é eliminado pelo próprio fígado. 10% ele é excretado do nosso corpo pela respiração, pela transpiração e pela urina. Então, assim, a gente faz xixi com um pouquinho de álcool quando tá bebendo, a gente transpira pela pele, por isso que tem gente que tem mais sensibilidade ainda a isso, a gente sente cheiro de álcool na pele da pessoa, porque realmente, e ele é eliminado, ele é excretado pela urina, pela respiração e pela pele, pelo suor, da maneira que ele foi ingerido, sem ser metabolizado. Então, ele sai uma molécula íntegra de etanol, íntegra que eu falo inteira de etanol. Por isso que o bafômetro você assopra, porque justamente nesses 10% que esse álcool não é metabolizado, que ele não é quebrado lá no fígado, é que o policial consegue saber se você bebeu e se você bebeu mais ou se você bebeu menos. Depende da concentração de etanol que está ali naquele oxigênio, naquele gás carbônico, né? Que você exala, que você expira naquele bafômetrozinho. E aí, o que acontece? Esse álcool, ele então, se 90% dele é absorvido, né, ele vai ser trabalhado no fígado, daí também se explica por que o fígado é o órgão mais atingido quando a pessoa faz ingestão frequente de álcool. Então a gente vê ali um início, por exemplo, a pessoa consome tanto álcool, né, ali, tanta bebida alcoólatra, esse bebedor muito frequente de bebida alcoólica, o fígado daquela pessoa, ele começa a ficar comprometido e aquilo ali vai virando gordura, esse resíduo todo desse álcool, ele se transforma por uma via metabólica em gordura. Com o tempo, essa gordura vai solidificando e vai como se fosse matando aos pouquinhos esse fígado ao ponto de chegar numa cirrose. Então a gente começa, por exemplo, a gente tem níveis dessa gordura. A gente tem do 1 ao 4. Então tem a gordura esteatose grau 1, 2, 3 e 4. A depender do quanto de gordura tem nesse fígado, a gente consegue avaliar. Então, se a pessoa não tratou, não mudou hábitos, enfim, né, isso foi só piorando, o consumo de álcool é muito frequente, essa gordura evolui para uma cirrose e esse fígado começa, se a gente faz um exame ali, você começa a ver esse fígado todo cheio de partes mortas. Isso aí vai comprometendo, é como se ele fosse solidificando, ele vai enchendo de nódulos dentro do fígado, justamente por isso. Gente, fígado é uma das coisas mais importantes que a gente tem no nosso corpo. É o órgão que mais faz detoxificação. Então, assim, não existe suco detox, não existe nada que se compare ao nosso fígado. E assim, tem pacientes meus que brincam comigo, falam, Fernanda do céu, eu não sei como que meu fígado ainda, como é que eu ainda estou vivo, porque o fígado, gente, ele é top. Né? Fígado é mara e a gente tem que ter cuidado com ele, de mandar bons nutrientes para a gente ajudar nesse processo de detoxificação. Tem alguns fatores que influenciam no metabolismo do álcool, na absorção do álcool. Então, por exemplo, idade, né, tem muita diferença. Uma pessoa mais jovem,
ela metaboliza de uma forma um pouco mais lenta. Quanto mais velha a gente vai ficando, essa metabolização, essa absorção desse álcool vai sendo um pouco mais rápida. Então é aquela pessoa às vezes que está ficando mais velha, que bebe pouco e que logo fica embriagada, né? E que logo tá bêbado, né? Ou com sintomas de embriaguez. Outra coisa que conta muito, genética. Tem pessoas que têm maior ou menor facilidade para ficar embriagado, bebem e tem gente que fala, nossa, mas fulano é tão resistente. Tem uma condição genética associada a isso, mas não deixa de ter problema no fígado, né? Então, porque de qualquer forma esse álcool vai ser metabolizado nesse fígado. Ele só não vai de maneira tão rápida para que essa pessoa não apresente esse sintoma de embriaguez tão rápido quanto outras. Mas a gente tem que olhar, estrutura física, pessoas que estão acima do peso, né? Pessoas sobrepeso, pessoas obesas, têm uma absorção de álcool muito mais lenta do que uma pessoa que tem massa magra, né? Mais massa magra do corpo do que massa gorda. Por outro lado, o fígado dessa pessoa, se a pessoa tem excesso de tecido adiposo, excesso de gordura no corpo, essa gordura também vai estar lá no fígado. Então, esse fígado trabalha de maneira ineficiente também a metabolização desse álcool. Então, assim, não pensem vocês que é vantagem, então falar assim, mas então quer dizer que se eu estou sobrepeso eu posso beber mais. Não, o seu fígado também tem gordura. Então, essa metabolização também é prejudicada. Isso acaba sendo muito tóxico para o organismo. E pensem só, né, do que eu tenho sempre falado aqui para vocês. Um organismo sobrepeso, né, uma pessoa que está sobrepeso ou obesa, naturalmente ela já passa por um processo inflamatório constantemente. Porque a célula adiposa, a célula de gordura, ela provoca essa inflamação o tempo todo, o tempo inteiro o organismo do obeso ele está inflamado. Tem um exame, né, 1, 2, 3 exames que eu costumo pedir para os meus pacientes e quando eles estão acima do peso e sobrepeso, eu já imagino como é que vem esse resultado, porque justamente isso, né, a gente avalia ferritina, avalia ácido úrico e avalia PCR, para a gente conseguir saber o nível de inflamação que está esse organismo. Então, assim, cuidado, tá bom? Com essa metabolização do álcool, se você está sobrepeso ou se você é obeso, tem que ter cuidado redobrado. Agora, uma notícia para as mulheres que consomem bebida alcoólica, né, que gostam aí de fazer esse consumo um pouco mais frequente de bebidas. Nós mulheres somos muito mais sensíveis ao efeito do álcool do que homens. Isso a gente fala de maneira geral. Podem ter exceções com toda certeza, né? Toda regra tem uma exceção. Então, o que acontece? A mulher, fisiologicamente, pela nossa anatomia corporal, nós temos mais gordura corporal do que o homem. É natural da mulher isso, né? Então, da composição corporal, o homem tem mais massa muscular, menos gordura, mulher menos massa muscular, mais gordura. Isso acontece em razão dos hormônios. O homem tem mais testosterona, mulher mais progesterona. Progesterona, ela faz com que aconteça, né, esse maior acúmulo de gordura. Quanto mais gordura a mulher tem, menos água ela tem disponível para que esse álcool seja rapidamente metabolizado e excretado. Então, esse álcool passa mais tempo dentro do organismo da mulher, né? E aí eu tenho algumas pacientes que falam, poxa vida, Fernanda, então essa é uma desvantagem? Não, a gente tem estratégias para poder minimizar isso, né? E aí sobre isso também que eu vou falar com vocês. Lembrando, meus amores, com essa live eu não estou estimulando o consumo de bebida alcoólica. Mas eu acho o seguinte, que se você for beber, se você gosta de consumir bebida alcoólica, é importante que você saiba tudo isso, porque você vai fazer o consumo consciente. Quando a gente sabe de todo o processo que está envolvido em tudo aquilo que a gente voluntariamente coloca na nossa boca, eu acho que tudo ganha um contexto diferente.
Então, o meu papel aqui para vocês é sempre informar, sempre ensinar, sempre explicar, para que vocês nunca sejam aí, né, enganados, que façam as coisas, né, na ignorância. Ignorância no sentido de não ter o conhecimento, tá bom? Então, só para ficar claro isso para vocês. Uma outra coisa importante, do momento que você bebe até o momento que esse álcool vai ser absorvido, isso pode levar mais ou menos de 1 a 5 horas e meia para esse álcool se decompor. Por isso que não adianta, por exemplo, você beber uma bebida alcoólica, dar um tempinho, parar de beber, 1, 2 horas depois e achar que você não vai correr o risco de ser pego ali no bafômetro, porque demora horas para esse álcool ser metabolizado. E quanto maior a ingestão do álcool, muito mais demorada vai ser essa absorção, né? E para que aconteça também a excreção e a eliminação desse álcool. Vocês já viram aquela pessoa que bebe tanto, que vai dormir e que no outro dia acorda com um bafo de bebida, o cheiro da pele de bebida, parece que a pessoa ainda está tonta, né? Que a pessoa ainda está embriagada, ou quem bebe e acorda tonto ainda, assim, que dorme, mas acorda, né, meio tonto, né, com a sensação ainda de embriaguez, é por isso, porque dependendo da quantidade, da concentração e da forma como o seu fígado está metabolizando esse álcool, você vai sentir mais a demora, a dificuldade da metabolização desse álcool. Outra coisa importante que eu quero que vocês saibam hoje, já viram que quando vocês, né, quando está acontecendo o consumo de bebida alcoólica, por um tempo você não vai ao banheiro. Logo que você chega, enfim, num barzinho, num restaurante, ou que você começa a beber na sua casa, na primeira hora ali, você não vai ao banheiro. Você está sentado, você está tranquilo, você está consumindo bebida alcoólica, mas de repente vem uma vontade grande de fazer xixi e você vai. E aí tem gente que fala assim, eita, bastou fazer o primeiro xixi, depois que fez o primeiro, acabou, não segura mais. Vocês fazem ideia por que isso acontece? Tem gente que atribui isso ao volume de líquido que é bebido, né? Então, às vezes as pessoas falam, porque cerveja, acontece muito isso quando eu estou bebendo cerveja, porque o volume é maior. Mas deixa eu contar um negócio para vocês, isso acontece com qualquer bebida alcoólica, mesmo as destiladas, que você acha que tem ali um volume menor. Isso acontece, o primeiro gatilho para que essa vontade de fazer xixi acontece, é justamente porque o álcool, ele age numa parte lá importante do nosso cérebro, inibindo a produção, a excreção, a secreção de um hormônio que é chamado ADH, é o hormônio antidiurético, ou seja, o hormônio que faz com que você segure seu xixi, que essa água seja reabsorvida, ele é inibido. Se não tem o hormônio que segura o xixi, o que vai acontecer? Você vai fazer xixi? E aí você começa a fazer xixi, Por quê? Porque você não parou de beber. Então o álcool está circulando, essa parte do seu cérebro lá está inibida, esse hormônio para de ser secretado enquanto você está consumindo e você vai fazendo xixi a noite inteira. É por isso que você faz xixi. Claro que quando se bebe cerveja, que tem um volume de líquido maior, o teu xixi acaba sendo um pouco mais longo e pode ser que seja um pouco mais frequente. Mas quem dá o gatilho para esse xixi é o álcool que inibe esse hormônio antidiurético, ADH. Vanessa está perguntando, tomar vinho todo dia faz mal? Inclusive essa é uma das perguntas que estava lá no direct também, né? Vanessa, uma taça de vinho ou 2 doses pequenas de vinho por dia, de maneira geral, não faz mal, tá? Claro que a gente tem que olhar toda a condição individual envolvida, como eu sempre falo para vocês aqui, ninguém é igual a ninguém. A gente já tem que avaliar se você não tem gordura no fígado, se tá tudo certo, né? Como é que tá a condição de saúde, mas de maneira geral,
tomar aí uma taça ou 2 cálices não vai fazer mal. Existe alguma técnica que ajude a reduzir o consumo de álcool? Existe. O que acontece? Claro que você bebe bebida alcoólica, que a gente consome bebida alcoólica, quem faz o consumo da bebida alcoólica porque gosta, porque tem prazer, porque gosta do sabor. Mas chega num determinado ponto, às vezes, que você está ali socialmente com outras pessoas, você está bebendo muito pelo hábito de levar o copo à boca, de ter algo ali na tua frente, né? Porque você está consumindo. Então, uma das estratégias muito importantes é que você beba água junto com qualquer bebida alcoólica que você esteja consumindo. Sempre que for beber, seja cerveja ou bebida destilada, tenha o hábito de colocar sempre um copo ou uma garrafa de água perto de você. Por quê? Porque entre você pegando o copo de bebida, o copo de água, no teu cérebro aquilo vai se transformando, no teu cérebro ele vai entender que você está simplesmente consumindo a tua bebida o tempo todo. E você está tendo esse movimento, é igual o fumante. Tem um estudo que saiu recente não, tem alguns anos, mas é um estudo excelente, que ele fala que muitos fumantes, né, além obviamente da dependência química, que o cigarro e todas as substâncias estão ali, ele é viciado no hábito de levar a mão à boca. Então, com a bebida acontece muito isso, muito a mesma coisa. Então, assim, beber água junto faz com que você reduza muito o consumo de bebida alcoólica. Os meus pacientes são testemunha disso, eu ensino isso para os que bebem, porque eles me perguntam, Fernanda do céu, eu vou ter que entrar no processo de emagrecimento, vou parar de beber? Eu falo, olha, eu vou te ensinar algo que você vai fazer por você, que vai inclusive ajudar o seu organismo a fazer essa excreção de maneira mais eficiente, a excreção desses resíduos tóxicos do álcool. Mari pergunta, atrapalha muito no emagrecimento? Olha só, vamos lá. Vocês viram que eu falei no começo que álcool só perde em caloria para gordura. Então, assim, se as calorias que você vai ingerir, né, naquela bebida alcoólica, estão inseridas ali no teu contexto da alimentação, naquilo que para você é necessário como calorias por dia, pode ser que pensando em calorias não atrapalhe tanto. Porém, dentro dessa questão metabólica e tóxica, isso sim pode afetar o metabolismo e fazer com que seu corpo trabalhe de maneira menos eficiente dentro do processo de emagrecimento. Inclusive o álcool, ele inibe uma das etapas do ciclo de Krebs, que eu falei para vocês sobre ele essa semana, que é o ciclo de oxidação da gordura. Então esse ciclo que oxida a gordura, no momento que você está fazendo a ingestão de bebida alcoólica, ele é inibido uma etapa dele, então ele fica também menos eficiente. E outra coisa, ingestão frequente de bebida alcoólica mexe com parte hormonal. Então a gente tem que também estar avaliando e prestando atenção nisso. Mari, mas é assim, sem exageros, com moderação, tudo pode estar inserido dentro da sua individualidade. Já ouvi falar que o que engorda é o petisco. É verdade? Então, é também. Dependendo do que você pede, olha que outra coisa que o álcool faz. Quando você está fazendo ingestão de bebida alcoólica, o álcool envia uma mensagem lá para o hipocampo, que é uma parte aqui do nosso cérebro, dizendo a ele que você está consumindo bebida alcoólica. E o nosso cérebro, muito rapidamente, trabalha na gente uma vontade de comer alguma coisa enquanto bebe. E essa vontade, ela vem ali em petiscos mais gordurosos, ou em frituras, em bolinhos. Eu nunca ouvi alguém falar para mim que senta para beber e pede uma salada como acompanhamento, né? A gente sabe que tem petisquinhos ali com cenourinha, com tomatinho, que tem que não sei o quê. Então, assim, é legal que você, inclusive, use essa estratégia para quem faz o consumo de bebida alcoólica, né? Escolha aí, por exemplo, petiscos mais proteicos, que não seja tanta fritura, que não seja os embutidos, né? Então, assim, que você selecione o seu petisco, faz lá um tomatinho cereja, um pepininho palito com um molhinho especial. Então, muda um pouco esse seu acompanhamento da sua bebida alcoólica para que você não jogue toda a responsabilidade em cima desse petisco.
Porque, gente, o que acontece? Vamos imaginar que você lá bebeu uma cerveja long neck, né? Uma cerveja, ela tem em torno ali, uma cerveja dessas de 4,5% a 5% de teor alcoólico, uma cerveja comum, ela tem em torno de 135 calorias. E aí, de repente, você vai comer um petisco que tem 400 calorias. Então, você está aí elevando essa ingestão calórica lá para cima, né? E isso sim, obviamente, para quem visa o emagrecimento, pode ser um problema. Minha mãe quer saber, e como elimina o álcool do fígado? Ele faz isso sozinho de maneira muito eficiente. Ele vai quebrando esses resíduos em partes menores. Algumas partes são usadas em alguns processos metabólicos e outra parte vai ser excretada, né, ali pela urina, vai embora, né? Então o fígado faz isso muito bem, né? Claro que a gente sabe que se o consumo é frequente e esse fígado começa a ter a gordura, como eu falei com vocês, isso acaba ficando um pouco acumulado ali dentro daquele fígado, mas o fígado trabalha muito bem. Tanto que assim, demoram anos para que uma pessoa venha desenvolver um problema associado ao consumo de álcool. Mais uma vez, meus amores, não estou aqui estimulando o consumo de bebida alcoólica, mas se você beber, beba consciente do que você está fazendo. Vou pegar agora daqui. Qual o consumo ideal que não atrapalha o emagrecimento? Mais ou menos, Mari, tá dentro da pergunta que você fez para mim, né? Então, assim, o que a gente sabe hoje? Que em torno de 1 a 2 doses, que somando ali dê uma média de 300 calorias, se isso estiver dentro da sua ingestão de alimentos, se você tiver essa janela calórica, então isso vai fazer com que você não saia muito ali do teu objetivo e não vou dizer que não vai provocar danos no seu fígado, porque a gente não tem como garantir isso, mas que isso para você não vai ser tão grave como se você bebesse uma quantidade muito maior, né, de bebida alcoólica. Agora sim, uma coisa, a gente tem que ter, quem vai fazer, né, o consumo de bebida alcoólica, quando for comer, ter o cuidado de não comer em jejum, porque quando você começa a beber no estado alimentado, ou que você comeu alguma coisa antes, principalmente se você fez uma refeição mais proteica, né, uma refeição bacana, vai demorar, a forma da absorção desse álcool vai ser diferente, então o teu organismo acaba sentindo um pouco menos o dano dele, você acaba ficando embriagado, né, ou de maneira mais demorada, ou às vezes nem chega a ficar, porque aí você reduz isso aí. Vocês terem noção, e eu até coloquei aqui para mim, porque são números, então o nosso fígado, ele metaboliza 10 gramas de álcool por hora. Então, o nosso fígado metaboliza 10 gramas de álcool por hora. O que isso representa na prática? Para ele metabolizar uma latinha de cerveja, demora 1 hora. Ou uma taça de vinho, demora 1 hora. Ou 50 ml de uma bebida destilada, demora 1 hora. Agora pensa, se você bebe muito em quantidade, quantas horas e de trabalho isso vai demandar do teu organismo? E se você bebe com frequência, se você consome todos os dias, e dependendo do intervalo que você dá aí nesse consumo, você está sobrecarregando absurdamente o teu fígado e todo o teu organismo. Estela querida, Estela está perguntando qual o exame para ver o grau da gordura. Exame de imagem. A gente consegue aí no ultrassom ver, mas por meio de uma ressonância ali você consegue saber melhor o grau realmente de gordura, mas numa ultrassom abdominal já é possível detectar e saber o quão comprometido está esse fígado. Outra coisa, exames de sangue, a gente também olha TGO, TGP, GGT, que é o gama GT, a gente olha bilirrubina. Vocês sabiam que quando a pessoa está com o fígado tão comprometido, o fígado já está lá, vamos botar em caso de cirrose hepática, já está caminhando para uma falência hepática, todos os exames dão normais de sangue? Não tem alteração? Você olha no exame e vai falar, mas essa pessoa está com o fígado super saudável. Não tá não, sabe o que acontece? O fígado está tão prejudicado, o fígado está tão doente
que nem alteram mais as enzimas, não tem mais metabolismo nenhum acontecendo dessas enzimas que a gente mede nos exames de sangue, e aí a gente acha que tá tudo bem e tá tudo péssimo, né? Então, assim, isso acontece muito com pessoas que diagnosticam muito tardiamente uma cirrose. E aí esses exames dão tudo normal e a pessoa acha que está saudável, mas não está. Aí o exame de imagem mostra muito o que está acontecendo, né? Na tomografia a gente vê muito isso. Vamos uma pergunta aqui do direct. Essa eu já até respondi em outra live, mas vou falar de novo, porque eu vejo que ainda tem muita gente que tem essa dúvida. Gin engorda menos do que cerveja? Vejo que virou moda entre as blogueiras. Vamos lá. Se a gente falar de uma única dose de gin para uma única cerveja, é quase semelhante à caloria. O gin tem 150 calorias, uma cerveja de 300 e poucos ml, ali, uma long neck, tem em torno de 140. Então, só se a gente olhar só o gin, a dosezinha de gin lá, 50 ml de gin com uma long neck, as calorias são quase equivalentes. Mas, qual é a moda hoje que eu vejo? As pessoas tomando gin tônica. A água tônica é o refrigerante, outra curiosidade, é o refrigerante que mais tem açúcar de todos, é a água tônica. Mais do que a Coca-Cola, a água tônica tem. Isso não significa que a Coca seja maravilhosa, tá? Só estou dizendo, comparando, para vocês terem uma noção. Uma água tônica, ela tem em torno aí de 240 calorias, dependendo da marca. Se a gente associa essa tônica ao gin, um único drink pode chegar a ter quase 400 calorias. E aí, dificilmente a pessoa vai tomar só um gin. Ela prepara 2, ela prepara 3. Se ela está na rua, ela pode ir consumindo aquilo. E aí essas calorias vão juntando, vão aumentando. Ao passo que na cerveja você tem lá 130 calorias, então essa equivalência a gente tem que fazer, tem que ter atenção a ela. Então não é porque na dose é uma quantidade um pouco menor e equivalente à cerveja que ela não engorda mais. O problema são os acompanhamentos desses drinks, dessa bebida. Aí me perguntaram lá também, e se usar soda zero? Claro, você vai diminuir aí a questão de calorias, porém você vai estar levando ainda mais química para dentro do seu organismo. Teu fígado vai ter um trabalho ainda maior para poder metabolizar o tanto de química que vem junto nos refrigerantes zero, né? Aí me perguntaram lá também, e se fizer com água com gás, né? Na verdade estava tudo dentro da pergunta, eu estou desmembrando para vocês. Fazer gin com água com gás, tá? Você não acrescenta, não agrega caloria, e você fica ali na caloria do gin, e aí vai depender de quantas doses você vai consumir. Qual bebida tem mais caloria? Cerveja ou destilado. Uma vez que a caloria não está relacionada à bebida em si, mas à concentração de álcool que ela carrega, dependendo do quanto você bebe, você vai ingerir muito mais caloria nos destilados, porque o teor alcoólico do destilado é muito maior do que uma cerveja. Uma cerveja tem em torno de 4,5%, 5% de álcool, um destilado, dependendo, né, chega a ter 40, 50, 30, 20. Então, assim, quanto mais teor alcoólico, mais calórica é essa bebida. Nutri, tem alguma dica para melhorar ressaca? Gente, tem. Tem dica para melhorar a ressaca. Primeira coisa delas é você prevenir não beber tanto. Mas se aconteceu de você beber, né, beba água junto com a bebida alcoólica, porque o consumo de álcool, como ele inibe aquele hormônio que eu falei para vocês, o antidiurético, que você faz xixi muito mais vezes, você elimina muita água. Então, no outro dia, você está desidratado. Sintomas de desidratação são horríveis. Dor de cabeça, boca seca, então náusea. Então, tudo isso, a náusea ainda ela vem associada não só à desidratação, mas também à questão do metabolismo do álcool, que mexe muito com o fígado, né? Então, assim, vamos lá. Estratégia para quem não quer sofrer com ressaca. Não beba em jejum. Coma alguma coisa, faça uma refeição boa, proteica ali, come uma carninha antes, monta para você um sanduichinho bacana, com uma proteína legal, bota uma saladinha lá, não beba em jejum.
Beba água enquanto você bebe a bebida alcoólica. Beba com moderação, óbvio, né? Beba com moderação. Se for petiscar, prefira petiscos proteicos, porque essa falta da proteína também no outro dia faz a diferença nessa minimização dos sintomas de ressaca. No xixi, gente, quando você vai fazendo muito xixi, quando você vai bebendo bebida alcoólica, elimina-se muita vitamina do complexo B de bola. Então, quando a gente come uns petisquinhos ali proteicos, uma carninha, você acaba tendo ali um aportezinho proteico melhor, de vitamina B12 melhor. Então, isso tudo acaba melhorando um pouco essa condição de ressaca. Dandi pergunta, soda italiana que é feita com xarope é muito calórica? Dandi, o que acontece? Xarope é glicose, é açúcar puro. Né? O meu marido fala pra mim que eu não tenho que ficar lendo o rótulo das coisas, porque eu tenho mania, né? De tudo que eu vou comer e beber, eu leio o rótulo. Não tem jeito, né, gente? Leio. Tudo eu vou ler. Eu quase caio dura pra trás, assim, né? Claro que consumo algumas coisas, mas eu fico lendo. Então, assim, mais uma das coisas que eu tenho um pouco de cuidado no consumo ali, que eu tenho mais cuidado no consumo, são essas sodas que são feitas com xarope. Ali é açúcar puro. Né, uma concentração muito grande de açúcar, inclusive. E muitas já tem xaropes aí que são feitos com a frutose que eu expliquei para vocês ontem, que não é a frutose da fruta, é a frutose do milho concentrada. Então, consumo frequente dessa soda vai ter tanta caloria quanto um refrigerante, pode sim trazer danos para você se o consumo for frequente. Deixa eu subir. Peraí, tá? Deixa eu só selecionar aqui, porque tem muita pergunta repetida. A Vanessa perguntou se beber água enquanto bebe ajuda. Ajuda muito, né? Vocês já viram isso, que ajuda muito, totalmente, completamente. Ajuda bastante. Aí, outro dia falaram pra mim, mas Fernanda, se a gente beber água enquanto bebe, eu vou fazer muito mais xixi. Gente, xixi por xixi você já vai fazer de qualquer jeito. Porque o álcool inibe o ADH, então você vai fazer xixi, mas muito melhor que você faça, né, um xixi motivado por mais água do que por mais álcool. Beber água com gás com frequência faz mal? Não, Vanessa, não tem esse mito da água com gás. Pode tomar, eu falo aos meus pacientes, se você gosta, pode tomar ali meio litro, 1 litro por dia, não tem problema não. Pode tomar, né? Às vezes tem uma ou outra água, principalmente as águas mais caras, que são enriquecidas de minerais, e aí pode acontecer com alguma pessoa de ter um desbalanço hidroeletrolítico ali, mas via de regra, essas águas convencionais que a gente conhece, não, pode tomar, não tem problema nenhum. Pode consumir com alimento, inclusive é um excelente substituto para quem quer diminuir o hábito do refrigerante. Excelente beber água com gás, com uma rodelinha de limão. Ajuda muito a você estar com uma bebida gaseificada na boca e sem estar tomando refrigerante. A Cris perguntou lá em cima, interfere nos nutrientes dos alimentos? A bebida alcoólica, claro, metabolização no fígado, né? Então, assim, se eu tenho um fígado comprometido, um fígado que está sobrecarregado com metabolização de álcool, e outra coisa, entre o álcool e um nutriente, o fígado corre para metabolizar álcool, para poder tirar logo de você o resíduo tóxico. A gordura abdominal do meu esposo é dura, isso é perigoso? Estela, porque assim, dependendo do tamanho da circunferência abdominal, a gente sabe que existe um limite seguro, essa gordura dura, ela é uma gordura visceral, é uma gordura que está ali já próxima aos órgãos, é uma gordura um pouco mais difícil, inclusive da gente trabalhar, mas não é impossível, com bons hábitos, com exercício físico, com ingestão de bons nutrientes, tudo isso que eu venho falando para vocês sempre, é possível. Vou repassar então as 8 dicas bem rápidas, tá bom? Os 8 passos. Primeiro deles, livre-se da culpa que você coloca sobre você quando você excede na alimentação. Primeira coisa de tirar da sua vida, culpa. Gente, a alimentação não combina com culpa. Segunda dica, coma frutas 3 vezes ao dia, pelo menos. Coloque lá no café da manhã, no lanchinho da tarde, na ceia ou no almoço como sobremesa, mas
coma pelo menos 3 frutas ao dia. Terceira dica, coma mais devagar. Mais devagar não só no sentido de mastigar mais lentamente, mas de você dedicar mais tempo ao momento da tua alimentação, de você estar presente na hora que você for comer, de você valorizar todo aquele momento. Quarta dica, beba mais água. Para saber quanto deve beber, pega o peso do corpo, quantos quilos você pesa, multiplica ali por 40, é uma média, a gente tem pessoas que bebem mais do que isso, mas uma média, 40 ml por quilo de peso, você vai saber quanto você tem que beber. Quinta dica, pratique exercício físico. Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos por semana de exercício com esforço moderado. Não é exercício tipo fisioterapia, tá, gente? É exercício que exija do seu corpo. Então, pega esses 150 minutos, distribua aí na tua semana, você vai saber quanto você vai precisar fazer. Sexta dica, pratique a higiene do sono. Tá lá no meu Instagram, no meu feed, se eu não me engano, 2 postagens atrás. Como é que você pratica a higiene do sono? Hoje atendi uma paciente que me deixou muito feliz, veio com excelentes resultados, me contando, me mostrando que ela colocou em prática, né? Eu já tinha passado para ela essas orientações da higiene do sono e o quanto o sono dela melhorou. Então, apliquem isso na vida de vocês. Deixa eu ver. Sétima, coma vegetais, pelo menos 2 vezes ao dia, almoço e jantar. Coloca na forma de salada, na forma de sopa, de purê, de coisas assadas, cozidas, grelhadas. Tem tanto jeito aí da gente fazer consumo desses vegetais. Use vegetais. Dica de hoje, 8ª dica, coma cereais integrais. Gente, o que é cereal integral? É aquele cereal que vem quase que da maneira que ele saiu da natureza. Então a gente tem aveia, a gente tem chia, a gente tem quinoa, a gente tem psyllium, a gente tem alimentos preparados com essas farinhas boas, né? Pode incluir aí junto na qualidade aí do consumo as sementes. Sementinha a gente tem a chia, a gente tem a linhaça que pode fazer a farinha. Tem tanta coisa boa que você pode incluir na sua alimentação. Se você não faz consumo de nada integral, tem o hábito de colocar nessa fruta do café da manhã um pouquinho de aveia, um pouquinho de chia, né? Faz lá a sua farinhazinha. Cereal integral não é sucrilhos integral, tá bom? Não confundam, né? Cereal integral é o integral dele não ter sido modificado pela indústria, tá bem? Meus amores, vou ficando por aqui. Contem comigo, um beijo, até amanhã, que Deus nos abençoe. Vocês são muito queridos, muito especiais. Obrigada, meus amores. Tchau, tchau, queridos.